Ei, pessoal, boa noite. Boa noite. Vou aguardar mais gente entrando. Sejam bem-vindos. Me fala se vocês estão ouvindo. Ah, já tem gente entrando, que bacana. Muito bom. Muito bacana. Vamos aguardar. Hoje a gente vai ter uma live muito especial com uma pessoa muito querida que eu tive a oportunidade de compartilhar com ele uma aula. Ele já chegou. Ei, Orion, bem-vindo. Marise, tudo bem? Patrícia, boa noite. Eu já vi que o Orion Shivadas já está aqui com a gente. Ele vai ser o nosso entrevistado hoje, uma pessoa muito, muito incrível, que trabalha na mesma linha. Ei, Orion, uma vez que você entrou, pede aí, solicita para participar comigo dessa live. Deve ter aparecido aí para você a solicitação. Aí na hora que você solicita para estar junto comigo, eu dou ok, eu te aceito aqui. E a gente começa a nossa live. Maravilha! Tô te aguardando. Ei, Iraci, bem-vinda! Orion começou a aparecer. Boa noite. Beleza, boa noite. Tá escuro? Não, para mim tá ok. Tá bom. Esperar Tudo um bem. pouquinho, né? Pode chegar. Ei, a minha irmã entrou na live hoje, Nayara. Olá, Bacana. gente, boa noite. Orion, Oi, Nara. tem o Guimarães, que bom, boa noite, Isabela. Tem bastante gente entrando. Tem o pessoal que está participando do grupo com a gente de meditação. E Também tô lá. então, e aí eu acho que tem gente que está entrando assim ainda. Eu tô até com a blusa da yoga hoje em sua homenagem, tá, Orion? Eu sei que nós vamos falar um pouco, né, da yoga. Rosa do Amor. Então, Guima, na verdade, o rosa é mais pelo yoga do que pela cor, mas o rosa do amor, do chakra cardíaco, aí eu acho que é bacana também, ainda mais que é do amor universal, né? Nesse momento é bem interessante. Eu quero começar, primeiro lembrando assim, né, o nosso encontro, a gente teve a oportunidade de palestrar, né, num evento ano passado, que foi muito interessante, que foi sobre... Era um congresso, na verdade, de Ayurveda que falava das práticas integrativas e complementares em saúde. Então, teve muita coisa bacana. Eu tive a oportunidade de estar falando sobre a meditação, que é a meditação que eu pratico. Fiz também uma técnica que é a meditação do coração, que eu ensino no curso que eu tenho da Menina da Transformação. E o Orion falou pra gente lá, se eu não me engano, foi sobre a massagem. Foi isso? Foi um Isso. evento do ano passado, né? Foi Então sobre tá, a yoga de massagem ayurvédica. É uma técnica que eu também trabalho. então ótimo. Eu vou te apresentar aqui, eu até tomei nota para eu não esquecer. Se eu esquecer alguma coisa do seu currículo, você me fala aqui, tá? Mas Não, né? nós estamos aqui com o Orion Shivadas, que é instrutor de Mindfulness, de Hatha Yoga Integral, é terapeuta corporal de massagem Ayurveda e está num processo aí desde 2007, ajudando as pessoas no despertar da consciência, a expandir a criatividade e, através do autoconhecimento, chegar aí na autorrealização. Eu gostaria, até porque eu sei um pouco da sua história, mas não sei tudo. Não foi sempre que você teve essa formação, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente qual é a sua história. Ontem, na minha live, eu acabei falando rapidamente sobre o processo do despertar espiritual
e que a gente acaba passando por fases. Quando eu conto a minha história, eu falo da fase, né? Como foi a fase do chamado para esse processo de transformação, que normalmente é um período difícil que a gente passa, não é um período tranquilo, são dificuldades, algumas perdas, alguma coisa que leva a gente para esse despertar. Nós estamos num momento que é um momento mundial que convida ao despertar. Esse desespero que está acontecendo, muita gente chama de histeria coletiva, mas é um inconsciente coletivo sendo convidado para o despertar de todos. Então eu gostaria que você contasse para a gente assim, um pouco da sua história, do seu processo e por que você está nesse caminho hoje. Primeiramente, boa noite, Naila. Obrigado pelo convite para essa contribuição de hoje. Acho que muita gente está sentindo no coração de contribuir nesse momento, cada um da sua forma, com a sua energia. E é importante mesmo que a gente dê as caras, né? E a gente não está aqui por acaso, né, Nádia? A gente está aqui por um chamado maior e esse chamado ele vem para todo mundo, independente de profissão e ocupação. Agradeço a todo mundo que está entrando também, né? Muita gente que eu não conheço, prazer, meu nome é Orion Chipatas, assim como a Nália já me apresentou. Falou um pouquinho do meu currículo, né? Mas eu gosto sempre de falar que essa questão do currículo é uma ocupação, né? Aquilo que a gente está naquele momento, né? Eu trago uma formação de nível superior em mestrado em biologia. Durante mais ou menos 15 anos a 20 anos eu trabalhei com biologia nas áreas de pesquisa, consultoria e a maior parte do tempo dando aula. Meu último emprego foi na Newton Paiva como professor universitário e já praticava yoga há algum tempo, né? Mas o meu chamado não veio através do yoga. Então, em 2007, eu tive um professor espiritual, né? Sou chamado Gedeon, lá em São Paulo. Ok. Dentro de uma linha do xamanismo. Então, nessa época que realmente descortinou esse universo do absoluto, né? Que é maior do que nós e que está dentro de nós. Então, foi nessa época que eu tive esse contato com esse universo. Até então, vamos dizer, estava perdido por aí, né? E sinto que foi para mim um reencontro, né? Que me possibilitou ferramentas para que eu possa me desenvolver, né? E permitir esse encontro comigo mesmo. E desde então eu venho praticando yoga. Nunca imaginei que eu seria professor de yoga. Assim como nunca imaginava que eu seria biólogo. Isso no meu colo, né? Não é nada de criancinha, queria ser terapeuta desde criança, nada disso. Não imaginava de forma alguma. Apenas praticava yoga. Até que o meu professor de yoga, querido Mitra, ele me convidou, né? Fez um chamado para eu fazer o curso de formação. E eu lembro que naquela época eu entrei no curso de formação bem no limite ali de começar o curso. E aquilo foi altamente transformador para mim, sabe, Naila? De tal forma que eu falo para você hoje, sempre gostei de dar aula, acho que eu estou nessa casa do professor mesmo. Mas hoje eu sinto que eu estou desenvolvendo o meu propósito de vida. Aquilo que realmente eu amo, aquilo que realmente eu gosto, aquilo que realmente eu me sinto útil, né? Aquilo que me faz bem, aquilo que me nutre. Então, eu tenho uma realização no meu trabalho hoje. Eu sou uma pessoa, posso dizer, felizarda em relação à satisfação com o trabalho, né? O amor que eu tenho. E foi o que você falou. Então, hoje eu ocupo, né, e trabalho com massagem, uma técnica indiana. Já tive o prazer de ir para a Índia também. Que delícia. Essa técnica muito interessante. A experiência foi muito importante para a minha vida. Fiz a formação recente internacional em Mindfulness. Para quem não sabe, Mindfulness é atenção plena, né? Não é simplesmente meditar, mas estar presente em tudo que a gente faz, que é sempre um desafio para todo mundo. E a formação do yoga. Então, minha vida é assim, vou para lá, para cá, dando aula de yoga.
e às vezes querendo ficar em casa, e hoje eu tenho a oportunidade de estar em casa, né? Então, Então, eu coisas positivas. Orion, eu brinco que logo que começou esse desafio aí para muita gente, né, que é do confinamento, da quarentena, aí tinha uma mensagem que chegou assim na internet falando, e quando você descobre que a quarentena é o seu estilo de vida, né? Pois é. Porque eu percebi Por aí. que eu tô achando uma delícia estar em casa e apaixonada com algo que para mim era muito desafiador, que era a questão da tecnologia. Eu confesso que agora, me fazendo essa pergunta do propósito, tem um propósito pessoal que a gente tem, mas quando a gente tem esse caos social, a gente acaba se tornando mais solidário e fazendo essa pergunta, como eu posso ajudar? E eu pensei, como eu posso ajudar? Eu posso ajudar contribuindo com o que eu tenho. Nesse momento, o que eu mais me chama no projeto da Menina da Transformação é com a meditação. E aí eu falei, Naila, você vai ter que sair da sua zona de conforto, da sua caixinha, começar a colocar sua cara, falar com as pessoas, chamar os amigos, os parceiros que fazem trabalho parecido, que muito pelo contrário, as pessoas às vezes falam, é concorrência, eu não vejo como concorrência, eu vejo como parceria, porque a gente soma, né? Eu mesma, no meu caminho, eu não fiz um curso só, eu busquei tantos outros professores, e para minha formação, eu tenho tantos mestres na minha formação, e no final desse processo a gente acaba descobrindo que, no fundo, o grande professor, o mestre é o nosso mestre interior, é esse guia, mas que a gente precisa passar por todo esse caminho. Eu também não me via como você, assim, nunca imaginei que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje, da meditação, da Menina da Transformação, até pelo ritmo meu de trabalho. Mas eu tenho a mesma sensação sua, assim, nesse momento que eu estou alinhada, e eu acho que nós dois aqui alinhados com um propósito que é muito maior, que é o que a gente pode servir para as pessoas nesse momento. Então, pensando nisso, eu queria te perguntar, fazer algumas perguntas, assim. A gente está vivendo esse período de confinamento. Para a gente que já tem esse modo quarentena de existir, né? Que é o modo de existência, a gente, graças ao bom Deus, ao nosso caminho, a gente já saiu de um pilotão automático, mas tem muita gente que está sendo convidada para sair desse processo do piloto automático, que é quando você falou lá dos seus 15 anos atrás que você estava mais perdido. E é quase como se a gente tivesse uma cordinha, né? E sair todos os dias, assim, meio que robozinho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Como você acha que as pessoas podem passar por esse período? E qual o impacto desse isolamento nesse momento, na vida das pessoas? O que você acha? O que você tem para compartilhar? Bom, Naila, eu estou lendo muita coisa, assim, né? Estou assistindo muitas lives, também tem sido aulas incríveis, com professores também. E acaba que a gente está com muitas ideias na cabeça. Mas me veio aqui uma ideia minha, assim, é que a gente já está há muito tempo confinado. Essa é a verdade. A gente tem um confinamento físico, dos nossos lares agora, que para muitos tem muito desafio, né, de lidar com a família, de estar ali no mesmo lar, familiares que não conversavam e agora tem que partir para um diálogo, né, que seria o melhor caminho do entendimento e da amorosidade. Mas eu vejo, Naila, e você vai concordar comigo pela sua própria trajetória, que nós humanos estamos num processo de distração muito forte na nossa mente, né? A nossa mente... Orion, posso só te pedir um favor? Tem alguém aqui que está falando, é o Guimarães, ele está falando que o seu áudio está mais baixo. Se você puder levantar da sua voz ou aumentar o volume, porque senão as pessoas não vão conseguir pegar essa informação tão importante que você está falando. Me desculpa te interromper. Não, aí dá um ok, pessoal, Guimarães, se você perceber que agora melhorou o áudio. Ou então tenta aumentar o volume da sua voz. Então tá, vou falar mais alto aqui para vocês, com mais atividade. Então, dentro do que eu venho, né, a gente vem nessa caminhada, né, Naila? Então a gente vem com o conceito que a nossa mente, ela constantemente sequestra o momento presente e nos leva para o passado ou para o futuro.
pesquisas de Harvard falam que nós ficamos 47% do tempo distraídos. Na nossa cabeça, temos em média de 50 a 80 mil pensamentos dia. É muito pensamento. Então, nós ficamos imersos, mergulhados nesse imenso tsunami de pensamentos. Tá? E, geralmente, esses pensamentos não têm uma boa qualidade. E, por mais real que seja um pensamento, ele ainda é um pensamento e não é a realidade que você vive. Então, a gente está numa prisão constante, né? Dentro de vamos dizer, para ficar mais didático, de um papagaio dentro da nossa cabeça, né? Um louro José dentro da cabeça. E esse papagaio fala o dia inteiro, né? Eu quero só colocar essa questão, porque eu acho que o confinamento, essa questão das pessoas estar acessando o medo, né? Vem muitos sentimentos de angústia. Eu acho que isso já está bem falado, né? As pessoas já estão aí, né, conectadas com essa informação. Mas a informação que eu trago agora, aquela informação, por que esse confinamento, ele, para muitas pessoas, acho que para todos nós, tem um nível, um grau de desafio diferenciado entre as pessoas, é porque você vai ter que lidar com a sua mente. Você vai entrar em contato consigo mesmo, né? Você vai entrar em contato com a sua alma, com o seu silêncio. Isso, para muitas pessoas, pode ser uma dádiva, né? Ou pode também ser amedrontador. Mas eu quero falar para vocês aqui, gente, que não tem um país das maravilhas. Tá? Cada dia a gente acorda com um humor diferente. Eu posso falar por mim, cada dia eu acordo com um humor diferente. Hoje eu, por exemplo, não acordei tão mais animado igual ontem, né? A gente passa por sentimentos, emoções, né? Participar de uma live, algo que é novo, ainda me causa uma certa ansiedade. Então, são sentimentos que estão aí para a gente viver, certo? Então, vamos colocar o pezinho no chão, né? E falar que todos nós estamos aqui no mesmo plano, num planeta límbico e emocional, tá? O problema é quando a gente fica mergulhado, imerso, à mercê dessas emoções, desses pensamentos, nos identificando demasiadamente com eles e acreditando que os pensamentos são a realidade e que as emoções, na verdade, a gente sente as emoções, mas a gente não entra em contato profundamente com elas. Essa é uma questão mais profunda, sabe? Orion, eu quero até te falar isso, que a meditação que eu pratico, um grande diferencial, que me ajudou demais a sair do piloto automático e ir para um modo que eu falo que é muito mais consciente, que é voltar à vulnerabilidade do ser humano, que é permitir sentir as emoções, né? Então, é bem interessante você estar trazendo isso. Então, você está falando para a gente que existe, sim, um impacto desses pensamentos negativos. Eu venho comentando muito isso. Por sinal, amanhã o desafio vai ser exatamente esse, que é de observar os nossos pensamentos. Existe esse papagaio na cabeça. No budismo, eles falam do monkey mind, que é como se fosse mente de macaco, porque ela fica pulando de um pensamento para o outro, e muitas vezes a gente não consegue parar isso. Mas esse período, eu acho que é um período que convida a gente a realmente cuidar muito mais da qualidade dos nossos pensamentos. Antes a gente estava ali, deixando eles à revelia. Só que o que são esses pensamentos nesse momento, esses pensamentos de medo, negatividade, que deixa a gente muito negativo, pensando em destruição, em escassez, no lugar de algo mais elevado, mais criativo. Eu falo que são ladrões, que nesse momento a gente não pode permitir esses ladrões entrarem na nossa casa. Você não convida um ladrão para entrar na sua casa para tomar um cafezinho. Então, esses ladrões, eles estão roubando a nossa energia, e muita gente que eu sei que tem muita coisa para oferecer nesse momento, para compartilhar, não está compartilhando porque está sendo absorvido por essa identificação. Então, assim, você está me falando que o isolamento, ele causa uma questão, um problema na saúde mental. Existe uma forma de lidar melhor, assim, como você acha, para diminuir esse impacto da ansiedade, do estresse, para quem está em casa?
principalmente para quem está tendo essa dificuldade nesse momento? O que você me fala? Eu acho que a palavra de ordem é compreensão, né? A gente precisa compreender primeiro essa mente, essa natureza dessa mente, né? Então, da mesma forma que os olhos servem para enxergar, cada órgão de sentido tem sua função, a mente também, ela serve para pensar, né? A mente, ela não é a vilã da história. A gente precisa de uma mente, né? No budismo, nas práticas mais milenares, né, fala que a nossa mente, ela primitivamente, ela trabalha na luta e na fuga. Quando o homem das cavernas, a gente tinha que fugir do predador e ir atrás da nossa presa. E a gente, por algum motivo, continuou com esse lado primitivo dentro da gente. Então, nesse momento agora, muitas pessoas estão em luta e fuga, certo? Uhum. Um comportamento bem primitivo nosso, tá? Uhum. E esse comportamento, né, de luta e fuga, ele tira a pessoa um pouco da realidade. Primeiro que vai trabalhar o seu cérebro, que está trabalhando. Isso libera hormônios, muitos deles hormônios do estresse, né? E geralmente a luta e fuga leva para dois extremos que o budismo fala. Ou apego, você está apegado àquilo, ou você tem aversão, você nega. A gente pode estar vendo isso agora. Muitas pessoas estão negando o que está lá fora. Muitas pessoas estão histéricas no outro extremo, né? Sim. Então, o caminho, né, da meditação é esse caminho da equanimidade. Então, o Uhum. budismo fala que a iluminação, que não foi só para Buda, que está aí para todo mundo, a iluminação, não posso falar simplesmente porque não é um processo simples, mas a iluminação é a libertação desse sofrimento, né? Então, estamos no confinamento dos nossos próprios sofrimentos. Então, é isso que está doendo agora. Não é deixar de ir para a academia, é você estar em contato com aquilo que você sempre buscou distrair. Você entrou em contato com algo ruim, você saiu, foi tomar um açaí, você ligou para um amigo, para uma amiga, você foi fazer uma prática, você foi, enfim, foi se divertir. Então, a gente está sempre fugindo, né, desse real que habita dentro da gente. Tem uma historinha, Ô, Nádia, Orion, contar. peraí só um pouquinho, porque você está sendo muito, muito generoso ao falar que as pessoas saem para tomar açaí, para fazer uma prática. Muita gente está viciado nas redes sociais, sai mesmo é para tomar uma cerveja, beber e ficar alcoolizado, Sim. se perde, né, em outras, às vezes vícios mais graves mesmo, que acabam destruindo lares, destruindo quem está do lado, porque normalmente as pessoas que mais são atingidas são as que a gente mais ama e acaba atraindo o oposto. Então, essa distração, sim, ela pode ser uma distração de um chocolate, da pessoa que está ali comendo muito e que ela vai ficar gordinha, mas pode ser uma distração de algo que vai levar a pessoa a cometer algo abusivo, inclusive, não só com ela mesma, mas com o outro. Então, tem graus, né, nessa distração. Aí, nesse momento, você ia contar a história. Eu quero muito ouvir a sua história. Então, essa história está no livro do Eckhart Tolle, né? E ele começa o livro com essa história, né? Falando que Qual? Poder do Agora? Poder do Agora. Aqui, eu acho que ele está aqui. Deve estar aí porque ele é Aquele aqui. Livrinho de cabeceira. livro de cabeceira, né? Então, assim, ele começa esse livro falando que tem um mendigo em cima de um baú, né? E pedindo um trocado, um dinheiro, né? Esmola. E o senhor pergunta para ele, a quem ele pediu esmola, o que tem naquele baú que ele está sentado? O que tem dentro daquele baú? E o mendigo fala, não sei. Mas você está há tanto tempo em cima desse baú e não sabe o que tem dentro dele? E provocou o mendigo, né? E depois de um tempo, ele ficou curioso também, né? E com essa provocação, ele abre o baú. Ele estava sentado em cima de ouro, moedas de ouro. Olha que coisa. Então, eu quero falar isso aqui porque a analogia é a seguinte. Existe uma riqueza, um tesouro dentro da gente. E esse é o caminho do aspirante espiritual.
Uhum. Ir de encontro, para mim, Naila, é o que a gente veio fazer na Terra, tá? É encontrar esse caminho, esse tesouro dentro da gente. Poderia estar escondido na mais alta montanha, poderia estar escondido no mais profundo oceano, mas ele está dentro do nosso coração. Então, esse excesso da distração, né, esse entorpecimento de pensamentos, igual você falou, né, adicionou mais coisas, né, principalmente as mídias sociais. Então, no meu modo de ver, Naila, e vendo positivamente a situação, que é uma situação que a gente nunca passou, tá? É algo que está chamando a gente para encontrar o nosso próprio tesouro. Isso. Aquilo que está escondido em nós, para uns, vai ser um encantamento. Para outros, ainda amedronta. Eu não posso chegar Sim. para a pessoa e falar assim, olha, você tem que meditar. Porque a meditação não é isso. A meditação é algo que a nossa alma almeja e que, de alguma forma, é o seu momento. Né? Eu acho que esse momento agora ele é planetário, sabe? Sim. Se você piscar o olho, você vai sentir um chamado. Você vai Orion, sentir... Oi. tem um comentário aqui de uma pessoa que está falando assim: é isso aí, meu irmão, conheça a si mesmo, ficar consigo mesmo. Tudo isso é difícil para a maioria. E o isolamento, para quem já tem essa trajetória de se compreender, fica muito mais fácil, é uma oportunidade. E você está falando Isso. exatamente isso, que a gente não pode obrigar ninguém. Eu, há alguns anos atrás, falar de meditação, eu ia falar assim: meu filho, você não tem nada para fazer da vida. Eu tenho muito Sim. trabalho para fazer da vida. Eu iria até rejeitar essa E a aversão à gente tem que meditação. respeitar isso, Fernanda. A gente Isso, tem que respeitar isso nas pessoas, entende? A gente não tem com que falar que é uma certeza. fórmula, que isso é muito pessoal, sabe? É algo... Primeiro, um abraço para o Kamal, que é nosso amigo, meu amigo baiano, da Ah, que Yoga legal. Master. Abraço, Kamal. Bom que você está aqui comigo, irmão. Orion, Então, oi. mas olha só, existe sim essa questão que para quem já está no caminho, para quem já tem uma prática, é muito mais fácil. Eu estou recebendo nos grupos algumas pessoas que já praticam. Hoje mesmo eu tive um depoimento maravilhoso da Carol, que é uma colega nossa da yoga, da Acro Yoga também, né? Ela é da nossa egrégora, e ela falou que estava tendo muita dificuldade em ser disciplinada com a prática, e participar do grupo da egrégora já fortaleceu a prática individual dela, e ela já sentiu uma grande diferença. Então, para quem já está, serve, mas eu acho que deixar claro também que é um momento propício para quem já sentiu o chamado. Eu falo assim, ó, não tem como eu beber a água para você, mas eu posso falar que a água mata a sua sede, porque eu já bebi. Então, é um convite para quem está sentindo esse chamado também, ou Sim. quem já bebeu um golinho da água, continuar se saciando. Eu vejo muito importante nesse momento, igual a gente está saindo da nossa zona de conforto, sei lá, nesse momento da live, você já falou que para você era uma coisa difícil, e para mim também, agora está ficando cada dia mais gostoso, porque eu está alinhado com o meu propósito. Então, assim, essas pessoas também podem sair, sim, e descobrir que a transformação ela é possível. E a gente, por mais que a gente ache que seja piegas aquela frase, seja você a mudança que você quer ver no mundo, isso é verdadeiro. Porque se eu não me transformo, se eu continuo no pilotão automático, não vai ter nada de diferente. Então, o chamado, ele é um chamado, sim, para a gente poder despertar. E eu acho que todo mundo que está sentindo isso, que está percebendo, pode ser convidado e tomar um passinho para sair da zona de conforto, porque o que mais tem desde profissionais da área da saúde, médico atendendo, tem vários grupos e empresas que eles colocam serviço de psicologia, tem muito professor de yoga. Hoje, se você quiser fazer yoga, é só você ligar aqui no Instagram o tempo todo, no YouTube, né? Gente fazendo prática. Então, eu acho que isso tudo é maravilhoso. Aí eu queria saber de você, agora sim, para o pessoal que está assistindo a gente, e tanto quem já medita e que está na egrégora, mas para quem nunca meditou, que já ouviu falar, mas que não sabe direito o que é, quais exercícios que você sugere para a gente, tanto na yoga, quanto na prática do mindfulness,
para ser utilizado nesse momento? Assim, uma dica mesmo, pessoal, fazer na prática, como é? Certo, Naila. Só pegando esse gancho que você falou também, eu acho que a água está aí para todo mundo beber, Vou beber. né? E todo mundo sabe que a água faz bem, mas nem todo mundo bebe água, tá? Então, quer dizer que a meditação é sim, acredito para mim que a meditação é para todo mundo, que é possível sim. Eu quis trazer um alento para aquelas pessoas que ainda não meditam, que querem, mas se sentem um pouco frustradas por não meditar, para elas terem calma consigo, né? E existem várias técnicas também, por exemplo, parar um pouquinho e observar a sua respiração. Não precisa pensar assim, eu estou meditando. Porque até isso aterroriza a pessoa dependendo, né? Que ela acha que a meditação às vezes é algo que ela criou. Tem toda uma mística em cima, né? Que tem que sentar na posição de yoga, tem que acender um incenso, enfim, são vários mitos que a gente cria. Isso é natural do ser humano. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente cria um conceito a partir do que ouviu, pesquisou, mas acho que a prática é insubstituível, né? Então, o que eu sugiro que a gente pode fazer dentro do yoga e do mindfulness, né, são exercícios de respiração. Então, hoje mesmo no grupo, né, da Menina da Transformação, que eu estou no grupo também, né, de novo com você, E que bom. hoje o exercício foi respiração. É exatamente esse, de observar, né, a nossa respiração. Então, a gente ser esse observador que testemunha e tenta não intervir na experiência, né, porque o que nós estamos falando aqui, Naila, nós somos fazedores. O nosso modo fazer tá ok. Fazendo bem ou mal as coisas, estamos fazendo. Só que não nos foi ensinado na família, na escola, o não fazer. Como só ser, né? Só ser, né? Então, você cessa todos esses condicionamentos, né, da busca por algo. Quando a gente vai meditar, a gente não deve buscar por algo. A gente simplesmente deve se observar, né? Então, seu pensamento, ele não vai parar de pensar a sua mente, mas talvez você tenha um milissegundo entre um pensamento e outro. E talvez esse intervalo, à medida que você for aprofundando entre um pensamento e outro, esse intervalo possa aumentar. E aumenta. E aumenta. Aumenta. Eu não sei assim você, mas quando eu comecei, eu não conseguia sentar para parar, para sentar. Eu não conseguia sentar, porque minha cabeça era de pensamento acelerado. Eu estava sempre buscando uma outra aula, algo para estudar, dormia com um monte de livro, essa loucura mesmo, pensando era exatamente o fazedor crônico, modo on, ativado quase o tempo todo. Então, para mim, eu não conseguia, era dificílimo. Tanto que eu busquei yoga e eu só conseguia fazer a parte dos asanas, do movimento, a parte dinâmica, porque sentar era muito difícil. Para falar a verdade, eu não conseguia nem terminar um assunto. Eu começava um assunto, emendava no outro e ninguém entendia nada. O povo falava, você pensa muito rápido, você não dá conta de falar o que igual você pensa. Então era uma loucura. Com o tempo, eu comecei a sentar e me dava um desespero escutar essa mente. Eu falava assim, não é possível, tagarela demais, não dava conta. E hoje, o que eu percebo? Eu acho uma delícia quando eu estou ensinando, quando eu estou conduzindo, porque eu percebo esses espaços de silêncio muito maiores e o meu pensamento ele está muito mais alinhado, eu estou muito mais centrada. Lógico que num período, como você mesmo falou, existe ansiedade, tem coisa que nos tira mais do eixo, que é quase que um exercício para a gente centrar de novo, para a gente ver o tanto que a gente está integrado com a nossa verdade. Mas assim, quando isso acontece, eu consigo voltar muito mais rápido. Eu estou muito mais ligada hoje no que eu posso oferecer, como eu posso servir, do que ficar reclusa pensando no medo. E a própria meditação, ela faz isso. Com a prática dela, não é que a gente vai parar de ter pensamento negativo, porque é uma dualidade, a gente sempre tem o positivo e tem o negativo, mas a gente começa a ser escolhedor consciente. E aí, às vezes eu uso isso, acho que eu nem coloquei isso no desafio,
Mas é interessante, às vezes eu ensino isso porque para mim me funcionou muito bem. Ah, lá vem você de novo, pensamento de ansiedade. Lá vem você de novo, pensamento de medo. Lá vem você de novo, pensamento de Começa a alta rir, exigência, né? começa De a rir crise. dos pensamentos, né? A gente começa a E, achar graça, inclusive, né? De é, pensar determinados pensamentos, né? Mas é isso, eu acho que a mente, ela vai pensar, é o papel dessa mente mesmo, né? Só que eu tive um ensinamento, né, que falava o seguinte, que a mente, ela é uma excelente serva, mas ela é uma péssima senhora da gente. Então, a hum, mente, que nós estamos falando, é que a mente não deve nos governar. Então, a compreensão, o entendimento, as práticas, ter um professor, meditar todos os dias, depende muito do que a pessoa quer. Se é simplesmente uma calma, ela vai ter essa calma. Né? Então, só falar uma coisa, né, gente, que nós estamos falando aqui de atenção plena também. Então, a meditação não é só o ato de meditar assentado, tá? Então, você pode estar presente, você pode estar calmo e relaxado lavando panela. Então, o conselho que eu dou aqui, Nádia, se a pessoa está com um pensamento obsessivo, com medo, alguma coisa, ligou o noticiário, que é impressionante. Você liga o noticiário, meu coração já dispara agora. Está desse jeito. Está nesse nível. Então, assim, você vai para uma outra atividade. Vai fazer uma coisa, vai escovar o seu gato, vai arrumar o armário, né? Vai cuidar do seu corpo. Por exemplo, eu estou 3 dias sem atividade física. Eu não fiz, eu estava malhando, estava cuidando do meu corpo, né? E, e meu corpo sentiu. E talvez hoje eu claro. acordei um pouco mais desanimado Uhum. e sem ânimo para malhar também, de descer, malhar, né? Que ontem também eu fiquei, minha imunidade baixou um pouquinho ontem, e hoje já melhorou de novo. Eu falei, não, eu não vou malhar porque, então assim, a mente, ela coloca um monte de coisa na nossa cabeça. Ela O vai tempo colocando todo. obstáculo, né? E aí Vai você começa colocando assim, obstáculo. ah, eu não vou malhar, eu não vou fazer isso. É muito pelo contrário, assim. Uma das coisas que eu tô vendo que tá super bonito, o pessoal que tá fazendo aniversário, tá fazendo festa, e cada um dançando na sua casa. Olha, o Isso. estresse, ele fica no corpo. Se a gente não movimentar o corpo, esse estresse, ele sai por algum lugar. Então, uma das formas que a gente tem excelente, de verdade, pode ser a prática da yoga, pode ser eu estava vendo agora um pouquinho antes da live, vendo o que estava acontecendo nos outros lugares, tinha gente fazendo aula de kickbox, ó, Sim. aula de dança. Nayara, pode dar aula de dança aí para galera na live, a minha irmã. É, movimentar o corpo, eu acho muito importante. A gente sabe que libera endorfina, vai dar bem-estar. Então, a Sim. gente, como escolhedor consciente, para de procrastinar. E você presta mais atenção. Isso que aconteceu com você. Do seu corpo, olha, eu já posso voltar a mover, porque não está sendo legal. Orion, Amanhã já vou pegar, amanhã já vou pegar e vou malhar. Tem jeito, então, sabe? O corpo está pedindo. Então, faz. escutar o nosso corpo, isso, só falar uma coisinha bem importante aqui, estava Tá, dando só falando só a questão de fazer cada coisa prestando atenção, né? E é muito atenção importante plena. atenção plena no que você estiver fazendo. Esteja naquilo que você está fazendo, né? Uma coisa muito importante é a gente ouvir o nosso corpo. Né? Ontem, por exemplo, a minha imunidade baixou, que até, vamos dizer, preocupado, né? Aham. Exerno, né? Qualquer espirro, a gente já fica naquele lugar de, não será? Será que eu estou contaminado? Como é que vai ser? Né? Então, assim, eu escutei o meu corpo. Meu corpo pediu descanso. Eu dei descanso Ótimo. ao meu corpo, né? Orion, Então, assim, a respiração é uma muita forma... gente, nesse momento, que está em casa e está achando que está dormindo demais, descansando demais, Isso. é estresse físico muitas vezes saindo. Tem gente que começou a meditar e falou assim, nossa, eu dormi não sei quantas horas. Aproveita esse momento, gente, para descansar, porque o nosso estilo de vida ocidental, ele é estressante, como o Orion falou no início, ele é muito mais estimulador do fazedor crônico do que do descanso. Eu precisei de viver um processo de burnout, de estresse, para eu descobrir que eu precisava parar. Que do mesmo jeito que é importante a correria, a atividade, o movimento na vida, é importante a calma, é importante parar, é importante o descanso. Então, eu acho que isso é muito interessante.
Eu vou te alertar aqui, Orion, porque nós estamos só com 15 minutos. Então, eu gostaria que você... Porque você vai fazer uma prática com a gente, não vai? Vou. Então, ótimo. Quanto tempo você demora para a prática? Porque eu quero te fazer mais uma perguntinha antes de você levar a gente à prática. De 8 a 9 minutos, pode? Pode. Então, ó, eu vou fazer a última pergunta. Se você quiser dar mais um recado, eu já vou convidar o pessoal aqui, quem está me assistindo, quem sentiu o chamado para meditar, quem não consegue meditar, eu estou com um áudio guiado, inclusive de atenção plena no grupo, para quem não tem nenhuma técnica específica. E todos os dias a gente tem um pequeno desafio que é leve, cada um vai fazer no seu ritmo. Outra coisa, uma pessoa chegou para mim hoje, na minha formação, quem não me conhece aqui, eu tenho a medicina como formação, e teve gente que chegou para mim falando que praticou demais exercício e acabou lesionando. Então, isso que o Orion falou de escutar o corpo é muito importante. Como que vocês vão fazer parte do grupo do desafio de 21 dias, que está completamente gratuito, que é uma forma da gente ancorar nessa egrégora? O Orion faz parte, ele compartilha coisas com a gente muito importante, tem outros colegas da meditação para fortalecer essa egrégora. Tá aí o link na minha bio. Então, clique, vocês ainda podem entrar no grupo. Eu acho que até o terceiro dia dá para entrar, ok? Eu gostaria de fazer esse convite e quero saber de você, Orion, o que pode mudar, o que vai mudar, pode mudar na gente, ou já mudou nesse período aí, com essa pandemia do coronavírus. Inclusive, é o título, né, do nosso encontro, né? Isso. Né, com isso tudo, né? Gente, é uma riqueza de assuntos, né? A gente pode ficar numa live aqui, assim, por muito tempo, né? Se todo mundo pudesse também estar participando, né? Mas o nosso tempo, ele é limitado, tá? Então, assim, algumas coisas eu coloquei aqui, mas uma coisa muito importante nesse momento, eu recebi um áudio que me tocou muito, é a gente começar a se amar. Acho que isso é a primeira mudança. Mais do que a gente ser solidário, que eu acho que o brasileiro tem esse lado da solidariedade, a gente começar a nos olhar. Então, tudo isso está acontecendo na minha óptica, para que a gente possa entrar em contato com esse tesouro, esse baú, que para muitos está fechado. Então, o se amar, gente, é olhar no espelho e falar eu te amo, é se abraçar se você está sozinho. Assim, né? Dá aquele abraço gostoso. Desse jeito, se abraça, se toca, faça elogios, está presente no agora, nas coisas que você está fazendo, elevar sua vibração na frequência do amor, expressar que o que pode mudar e, por favor, que mude o desejo meu para a humanidade, que aumente a nossa autorresponsabilidade conosco, com o outro, com esse planeta maravilhoso que está tendo um tempo de respirar, né? Você vê que as águas estão se poluindo, o ar está ficando mais puro. Eu acho, se a minha visão de biólogo agora, o áudio está retornando. Você fez alguma coisa aí, nada. Que eu estou falando, o áudio retorna para mim. Não, acho que não. O meu tá ok aqui. Mas para todo mundo tá ok aí, gente? Eu tô te ouvindo super bem. Talvez esteja incomodando você, sim, mas não tá. Eu tô te ouvindo bem. Vamos ver o pessoal. E ó, falando que começou a dar eco. Mas tudo bem, já estou encerrando. Então, assim, como biólogo, eu acho que a gente poderia fazer isso todo ano. 3 semanas, tudo para. Mantém só o básico para a Terra. Eu acho, Orion, eu acho que todo mundo podia passar. Eu passei por uma experiência de 6 meses, né? Que é um programa de 6 meses de meditação, que eu acho que é uma escola do ser. É uma escola de consciência. A gente tem escola de línguas, escola de formação de um monte de coisa, né? Orion, eu acho que assim, a gente precisa praticar agora, porque senão não vai dar tempo. Só temos mais 10 minutos. Se você puder encurtar a prática. Vamos fazer o seguinte, vamos sair dessa live.
para até não ficar com pressa desses 10 minutos, nós estamos falando justamente para isso, de ter tempo para as coisas, né? Não vai ser uma prática que eu vou me delongando, mas acho que se eu guiar uma prática como não vai ficar muito legal. Então tá, eu encerro aqui, você dá uma olhadinha aí no seu som e eu te chamo, eu entro de novo então, tá bom? Bora lá, todo mundo então, tá. Entra aí de novo, galera, até daqui a pouquinho. Agora é a prática, beijo. Beijo.